Boa noite, irmãos. Bom demais. Isso aqui cheio, tanta gente que veio aí por conta do nosso culto especial de descarrego do Gustavo, né? Não é o primeiro, da mesma família já é o segundo, mas Deus sabe. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. A gente tem uma escala de pregação aqui, onde nós escolhemos alguns temas que a gente achou interessante trabalhar, e os irmãos pularam alguns temas aqui de propósito. Porque falaram assim, tem uns temas que é mais complicado e não sei o que, e pularam. E eu achei que esse tema complicado tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Eu quero falar nessa noite sobre Trindade e sobre como isso tem a ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida como igreja e sobre como entender Deus muda a maneira pela qual a gente se relaciona uns com os outros. Beleza? Vamos lá. Quando nós falamos sobre a nossa fé, nós estamos, na verdade, confessando publicamente que cremos em algo que tem uma história. A fé não é algo que você acordou na sua casa e falou assim, eu vou acreditar em alguma coisa que eu mesmo criei, algo que por algum motivo está me fazendo bem, ou algo que por algum motivo parece que me dá uma esperança. A fé, ela é uma herança. A fé é não apenas algo que Deus dá, mas é também algo que ao longo da história é passado de pessoa para pessoa. Essa, pelo menos, é a nossa fé. Quando nós olhamos a Escritura, a gente vê que Deus semeou a fé no meio da humanidade através de uma revelação progressiva. Por isso, a Bíblia que você carrega, ou deveria estar carregando, ela está dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você vai perceber que Deus vem falando de uma maneira que é extremamente didática. Talvez hoje, pelo momento histórico em que você se encontra, fique complicado começar a ler a Bíblia no Gênesis e tentar entender do que se trata toda a obra. Tem alguns livros, às vezes, que a gente tem dificuldade de conseguir terminar de ler, não é? Eu, por exemplo, tenho um livro que eu estou lendo há muito tempo que chama Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Já comecei 3 vezes e não consigo acabar. Porque ele é grosso, assim, uma lapada de 800 páginas. E aí você fica assim, cara, sobre o que é essa história? Talvez essa seja a experiência de muitos aqui quando falam de Bíblia. Geralmente a experiência do cristão com a Bíblia é abrir em Gênesis... abrir em Apocalipse para ver como que termina. Porque a gente é curioso. E aí você vai no Apocalipse e percebe que não entendeu nada. Aí você fala, eu vou começar a ler do começo. Vai para Gênesis e piora a história. Porque a Bíblia não está disposta de uma maneira didática. Embora a revelação que está nela contida possui uma didática, possui um ensino que você precisa receber. Bom, a revelação de Deus foi progressiva ao longo da história. Deus se manifestou ao homem de diferentes formas, e tudo isso passou a fazer parte daquilo que é a nossa fé. Resumindo o negócio em uma simples frase, toda a história da humanidade e toda a Escritura se resume àquilo que deveria acontecer na plenitude dos tempos, que é a vinda de Deus na forma de um homem, para que ele morresse pelo pecado das pessoas. Toda a Escritura aponta para Cristo, e qualquer parte da Escritura que for ser lida fora deste entendimento, vai produzir aberrações imensas. Vai produzir algumas distorções de sentido que vai fazer com que a nossa fé pareça algo de outro planeta, pareça algo medieval, pareça algo, às vezes, até animal. Então, você lê o Antigo Testamento e vê um Deus que mata, um Deus de justiça, um Deus de um zelo que, às vezes, te assusta e fala assim, peraí, mas... esse Deus aí, o que ele tem a ver com a mensagem de Jesus, que a gente tanto fala? E a mensagem de Jesus, infelizmente, se banalizou também, porque a gente desconecta ela deste Deus que se revelou de uma maneira progressiva, dizendo que ele ama de maneira selvagem, ele ama de maneira irresistível, mas ele também é zeloso de alguns valores. Bom, qual pesa mais? É óbvio, irmãos, que o amor de Deus... ultrapassa o nosso senso de justiça. Porque se não ultrapassasse, nenhum homem seria salvo. Nenhum homem, ao ser julgado pela própria consciência, alcançaria a redenção. Então Deus atropela o nosso senso de justiça e salva gente que não merece. Nós. Continuando. Então vem Cristo, plenitude da revelação, na plenitude dos tempos, e toda a Escritura fala sobre ele. Então toda a progressão da revelação falava sobre este homem que veio para morrer. Aí, então, Cristo faz algo diferente. Havendo toda uma estrutura religiosa, em templos, em formas, em práticas, ainda assim, ele homologa um novo modelo,
o modelo que ele chama de igreja. Ele diz assim: a partir da minha igreja, a mensagem que eu tenho ensinado vai alcançar toda a humanidade. E é a partir dela, não é a partir de outras formas. Hoje você começa a perceber como nós temos uma distorção até do sentido do ser igreja. Porque a gente acha que igreja é algo que os homens criaram em nome de Deus. É óbvio que nem tudo que se denomina igreja é igreja do Senhor Jesus. Até porque a palavra igreja significa assembleia, reunião de pessoas. E para os gregos havia igrejas de muitas coisas. A reunião do futebol aqui na segunda-feira é uma igreja, no sentido exato da palavra. Agora, dependendo do como eles jogam bola, ela pode ser uma igreja de Cristo ou não. Infelizmente, nem tudo hoje que põe igreja na placa, de fato é. Mas Jesus homologou uma igreja. Ele escolheu um povo e disse assim: eu estou dando a vocês um chamado especial, uma missão especial, de revelar ao mundo algumas coisas muito específicas. Aí, então, a igreja começa a trabalhar, através da vida dos apóstolos, vem a segunda geração, vem a terceira geração, e a gente tem a compilação daquilo que hoje nós chamamos de Escritura, que é esse livro que você carrega, a Bíblia, que nós dizemos que é sagrado. O que acontece, então? Surge no entendimento da humanidade uma percepção a respeito da fé, achando que a nossa fé diz respeito a alguns valores. E tem gente que acha que estes valores, se você os possuir, você é cristão. E que valores são esses? Primeiro, graça. E todo mundo é bom para entender a graça quando a graça diz respeito a você. Você pode ser o cara mais safado do mundo, você pode ser o cara mais corrupto, você pode roubar, você pode fazer tudo do pior. Pode ser infiel, pode ser o capeta em forma de gente. Quando você pensa em Deus, você diz assim: não, mas Deus é bom, e eu tenho certeza que Deus tem coisas boas para a minha vida. Agora, para aplicar a graça na vida do outro, a gente não é tão generoso, né? Curioso isso. Outro valor, misericórdia. Esse não tem muito na vida das pessoas. A gente também só tem misericórdia com relação ao juízo de Deus para nós. Mas com relação ao nosso juízo para a vida dos outros, não tem. É difícil encontrar gente misericordiosa. Outro desses valores, amor. O sentido da palavra amor é diluído no meio do mundo que a gente vive, nos dias em que a gente vive. Tudo é amor para nós, de uma canção sertaneja, né, ao desejo que você tem, que você poderia mais traduzir por tesão, talvez. Tudo isso a gente vai chamando de amor, e é algo muito mais profundo do que isso. É um sentimento muito mais puro do que isso. Também tem a justiça, e o nosso senso de justiça coloca nós mesmos como se fôssemos Deus. A gente sempre quer punir aquele que fere a nossa segurança, o nosso conforto, e ponto. A gente sempre quer defender as coisas que nós temos, mas a gente é muito lerdo para defender as coisas dos outros. E também a gente fala de zelo. Nós falamos de Deus na perspectiva daquele que cuida daquilo que é importante. Então, estes valores, por mais que eles façam parte da vida de um cristão, você ter esses valores estabelecidos na sua vida não significa necessariamente que você é um cristão. Porque muita gente, tentando viver um caminho de graça, misericórdia, amor, justiça e zelo, acaba chegando à vã conclusão de que ele não precisa da ideia da igreja, porque a igreja é apenas uma invenção de homens. E por ele não valorizar a questão da tradição, e eu não estou dizendo tradição como um conjunto de hábitos adquiridos, eu estou dizendo daquilo que os pais da igreja estabeleceram lá no 2º e 3º século. Gente que andou com os apóstolos, que caminharam com Jesus face a face, e que receberam um ensino específico. Então, essa tradição é a tradição que a nossa fé, chamada cristã, de fato valoriza. Agora, do que se trata, então, ser cristão? E a Trindade vai nos dar uma explicação muito boa sobre isso, sobre o porquê nós vivemos como vivemos. Nós fomos chamados por Deus para vivermos como iguais, mesmo sabendo que Deus não nos fez iguais. Aliás, isso é óbvio. É muito fácil você olhar um para o outro e perceber que Deus não fez nenhum de nós iguais. Cada pessoa é especial dentro das particularidades em que você foi criado.
E entender isso facilita tanta coisa. Porque você então agora vai olhar para você, vai olhar para o seu coração e ver aquilo que talvez seja a sua luta pessoal para viver uma vida segundo aquilo que o Evangelho fala. E você então começa a entender que está tudo certo. Que ainda que você olhe para o seu coração e diga assim, eu não sou bom como Deus é bom, eu não sou fiel como Deus é fiel, ainda assim, você olha para dentro de si e diz assim, Deus pode fazer o que Ele quiser na minha vida, porque Deus independe daquilo que eu sou, até porque aquilo que eu sou foi Deus que fez. Então você reconhece a sua humanidade, reconhece a sua dificuldade e deixa espaço para Deus agir na sua vida. Bom, nós fomos chamados para ser iguais, apesar das diferenças. E como isso pode acontecer? Esse é o grande pulo do gato, esse é o grande mistério da vida da igreja, é o grande mistério acerca da nossa fé. Bom, nós não podemos falar em padronização se Deus não nos fez exatamente iguais. Mas ainda assim, fazer parte dessa família, que é chamada família de Deus, exige de nós uma igualdade. O Deus que olha para todos nós, independente de qual pecado nós cometemos, e a todos estende uma mão que oferece amor, que oferece perdão, que oferece misericórdia. Não importa se você roubou uma bala ou se você matou alguém. Deus é capaz de semear no seu coração verdadeiro arrependimento. Ele é capaz de te perdoar até mesmo antes que você se arrependa. E Ele faz surgir em você os frutos necessários para que você seja testemunha do quanto Ele mesmo é bom. Olha que coisa interessante. Então, embora somos diferentes, Deus faz uma obra que é muito igual. Só que essa obra não visa uma padronização. Ela visa a celebração de uma unidade que valoriza extremamente as diferenças. Bom, vamos mastigar isso aos poucos, né? Nós não podemos padronizar a fé, nós não podemos definir a fé a partir das coisas que nós não temos. Porque toda vez que a gente tenta dizer que aquilo que nos une é aquilo que nós não temos, nós estamos fazendo palestra motivacional. E tem muita gente especializada nisso nos nossos dias. Gente que diz assim, vamos lá, repita comigo, eu sou mais do que vencedor. E aí você repete, mas você não consegue sentir essa verdade na sua vida. Aí o cara vai lá e acha um versículo bíblico, tira ele do contexto, estupra a palavra, para tentar fazer você se sentir vencedor. Mas a verdade é que você não vence às vezes. Então essa passagem precisa ser entendida de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda, de uma maneira que possa provocar em você o verdadeiro sentimento que diz respeito daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem para a sua vida. Então nós não estamos aqui para vivermos em comunidade a partir daquilo que nós não temos. Nós estamos aqui para vivermos juntos a partir daquilo que nós temos. Então aqui é o lugar onde a gente pode celebrar aquilo que Deus tem nos dado. E se tem uma coisa que Deus tem dado a todos aqui, e eu preciso ouvir um amém agora, é lutas. Amém? Se alguém disser aqui que a vida está fácil, velho, você está mentindo ou para mim ou para você mesmo. Porque isso não é possível, cara. Se tem uma promessa que Cristo não fez, é essa. De que a nossa vida seria fácil. Então somos mais do que vencedores, apesar disso tudo. Somos aqueles que já ganharam a sua vida, apesar disso tudo. Apesar da gente, às vezes, estar perdendo em diversas circunstâncias, e até voluntariamente, para que a gente possa se encontrar vivendo de maneira digna da vocação que nós recebemos. Então a gente está aqui para repartir fome. Sabe o que é repartir fome? Não é repartir a cesta básica, é repartir a fome. Não é quem tem o alimento que está dando para quem não tem, é quem não tem que reparte a fome com quem tem. Aí a gente iguala. Então você não está dando nada para o outro, é o outro que está te dando um pouco da miséria dele. E aí a gente reparte a miséria e a gente vive todo mundo bem. Então você veio na igreja, principalmente se você tem, seja dinheiro, seja posse, seja muita comida na sua despensa, para você receber de Deus. Receber o quê? Débitos. Receber um coração disposto a carregar um pouquinho do fardo do outro, que na verdade você sempre achou que você não precisava carregar.
Quando você não tinha nada, a sua angústia era assim: Deus, venha prover algo para mim. E aí agora que Deus já proveu tudo para você, você percebe que Ele proveu para você para que você possa se desprover novamente e se tornar igual ao outro. Que mistério é esse? Esse é o mistério da Trindade. Vou explicar. 3 séculos a igreja demorou para entender a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante 3 séculos, em vários concílios, a igreja debatia a respeito de quem era o Pai, quem era o Filho e quem era o Espírito Santo. Essa semana saiu uma pesquisa, eu vi na internet e eu fiquei assustado. Uma pesquisa que fizeram sobre alguns fundamentos da nossa fé e que perguntava coisas que foram debatidas nos 3 primeiros concílios ecumênicos da igreja e que hoje são ponto assim inegociável a respeito do que é ser cristão. E um deles era sobre a natureza do Espírito Santo. E quando se perguntava para as pessoas assim: você acha que quem é maior, Jesus ou o Espírito Santo? O Pai ou o Espírito Santo? Coitado do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fica parecendo um Deus auxiliar, né? Um Deus menor, um Deus que não é Deus. Vamos falar sobre isso. Por que a igreja entendeu que Deus não era apenas uma pessoa, mas era o que nós chamamos de trindade? Na sua Bíblia não tem essa expressão. Na sua Bíblia não tem a palavra trindade. Este é um conceito teológico que a igreja incorporou, porque é uma explicação muito boa e razoável para aquilo que a Escritura nos apresenta. Bom, nós chegamos a essa conclusão por um simples motivo. Ao longo de toda a revelação da Escritura, você vai perceber que Deus se manifesta de diferentes formas. E essas diferentes formas se resumem a 3 formas. Um Deus que é o Pai, aquele que ninguém nunca viu, aquele que nenhum olho humano foi capaz de encarar, senão seria fulminado. Por outro lado, um Deus que em alguns momentos se mostrou, e tem gente que acha que isso é contradição bíblica. Fala: não, mas como ninguém viu Deus? E Moisés? Ele não viu Deus de passagem lá? E Adão? Não conversava com Deus na viração do dia? Então, deixa eu te contar um negócio. Toda vez na Escritura em que Deus falou ao homem, Ele falou através do Filho. Essa pessoa que é um mistério para nós. Por quê? Porque cada uma dessas particularidades, às vezes, confundem o nosso entendimento, porque nós nascemos dentro da individualidade. Quando eu digo uma pessoa, você imagina você mesmo. E você não consegue imaginar, por mais que a Bíblia diga, que eu e a minha esposa somos agora um diante de Deus. Porque como isso pode ser possível se a gente está quebrando o pau o tempo inteiro? Se cada um tem uma cabeça que pende para um lado, ora para um lado, ora para o outro. Então, como essa unidade pode ser uma verdade? E na Trindade nós encontramos essa perfeição da maneira de viver, da maneira de caminhar. Bom, como ela funciona? Toda vez que Deus fala com o homem, Ele fala através do Filho. E toda vez que você fala com Deus, você não fala com o Filho. E você vai ver isso na oração que Jesus cita nos Evangelhos, a famosa oração do Pai Nosso, que foi até aquilo que a gente cantou aqui hoje. Toda vez que você for falar a Deus, você fala ao Pai. E você pede ao Pai em nome de Jesus. E por isso a sua oração é ouvida. Você já viu a esquizofrenia que a gente faz às vezes na oração? A gente ora para o Espírito Santo, ora para Jesus. Jesus faz não sei o que lá. Mas se você for perceber, não há na história da igreja nenhum modelo de oração senão esse. A oração que se dirige ao Deus único na figura do Pai. Aquele que nos ouve. Só que toda vez que o Pai fala com você, Ele fala através do Filho. Por isso a Escritura se tornou sagrada para nós. Porque nela está o registro, pelo testemunho daqueles que foram os pais da igreja, das palavras do nosso Senhor Jesus. E as palavras de Jesus são mais do que suficientes para que a gente possa viver toda a nossa vida sem a necessidade de nenhuma outra revelação. Aqui está a revelação suficiente. Pode não estar toda, porque toda ela está na pessoa de Jesus, mas está o suficiente. E como Jesus não é esses profetas de esquina, sabe, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra,
Se alguma coisa que alguém vier falar em nome de Deus não estiver de acordo com aquilo que a Escritura fala, com as palavras de Jesus, então essa profecia não é profecia. Isso é papo furado. Por isso nós valorizamos a Bíblia. Por isso nós vivemos como vivemos. Esse Deus se manifesta ao longo da Escritura em diversas ocasiões, se mostrando como um Deus que é coletivo e não como um Deus que é indivíduo. A questão é que a nossa experiência é uma experiência sempre voltada para o indivíduo. Você ora ao Pai, você ouve o Filho, mas houve algo que mudou isso. E o que mudou isso foi o sacrifício de Jesus, e quando Jesus volta para o céu, e voltando para o céu ele diz assim, eu enviarei a vocês do meu Espírito. E dali para frente a situação agora muda um pouco. Porque Deus já não é mais uma entidade que está fora de nós. Não é apenas uma pessoa para a qual eu falo e outra pessoa que fala comigo. Deus agora se manifesta numa forma em que Ele habita em mim. Ou seja, Deus mora em mim. Então toda aquela oração que a gente faz, de começo de culto às vezes, né? Tipo assim, Deus, venha neste prédio, porque daqui um pouco vai ter o culto. Ela se torna absurdamente ridícula. Porque se o Espírito Santo, ele também é Deus, então ele também é onipresente, ele tem todos os atributos do Pai, todos os atributos do Filho, e ele está em todos os lugares, por que eu estou orando, invocando a presença do Espírito Santo? Não faz sentido, né? Então percebe como a nossa tradição religiosa, às vezes vai deturpando aquilo que a palavra fala de uma maneira tão clara. Então a gente não precisa invocar a Deus nesse sentido. Não é isso que a palavra invocar significa quando você encontrar lá dentro da Escritura. Significa discernir quem é Deus e chamar pelo nome dele. E o nome que você tem para chamar é Jesus. É no nome de Jesus que o Pai, que você não sabe o nome, se é que ele tem algum, resolveu ser invocado. E assim a gente vai vivendo uma relação com três seres que são um. E na Escritura, o tempo todo, você vai perceber isso. Leia a Bíblia daqui para frente e comece a desconfiar de todas as passagens onde você vê Deus agindo e interagindo com os homens, e você comece a, então, enxergar a figura de Jesus nessas pessoas que interagem com os homens. Você vai ver como a sua compreensão vai ser diferente. Então, quem é o Deus lá no Gênesis? Aí vem lá, Gênesis capítulo 1, que cria todas as coisas. Quem é esse Deus? E às vezes você fica pensando naquele Deus sisudo, aquele Deus que, sei lá, é um velho de barba, é o pai, né? Não sei porque a gente sempre imagina pai desse jeito. E você não consegue entender que aquele Deus que se manifesta naquele momento, ele é uma palavra. Ele é uma palavra. E pela palavra, ele faz com que todas as coisas surjam. Nós não estamos aqui discutindo a literalidade do Gênesis, viu, irmãos? Eu vou falar para você a minha opinião a respeito do Gênesis. Quando eu conto uma história para o meu filho de 4 anos, eu não minto para ele. Mas isso não significa que eu sou literal. Isso não significa que eu minta. Isso não significa que eu fale a verdade. Você entende isso? Então, o que nós encontramos no Gênesis? Aquilo que nós precisamos saber. E essa é a nossa fé, de que aquilo é verdade, mesmo que a gente não sabe explicar como. Agora, essa literalidade, essa exigência da literalidade, isso é dar um tiro no pé. E eu não estou sendo liberal na interpretação do negócio. Tem gente que morre para tentar interpretar o Apocalipse ou o Gênesis. Meu irmão, precisa de um pouquinho de fé. Senão fica difícil. Voltando na ideia. Deus, então, pela palavra, cria todas as coisas. Ele diz, haja luz. E pela palavra, a luz aparece. E depois ele vai dizendo as coisas, e as coisas vão acontecendo. Até que chega na criação do homem. A criação do homem é a única, dentre tudo aquilo que você vai ver descrito no Gênesis, que de repente se manifesta de uma forma diferente. E inclusive está traduzido na sua Bíblia de uma maneira diferente. Quando vai criar o homem, Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você quiser olhar isso depois, Gênesis 1, 26. Primeira página da sua Bíblia.
Por que esse façamos? Porque a maneira pela qual Deus se apresenta lá nessa primeira folha da sua Bíblia, ela representa um plural e não uma palavra singular. É o Deus Elohim, é o Deus comunidade. E a igreja, então, encontra um sentido de ser na história. Aquilo que Jesus fez ao homologar a sua igreja é, na verdade, um complemento de toda a revelação que a Escritura traz para nós desde o começo. A de que nós fomos chamados para sermos comunidade da mesma maneira que Deus é. Então, o homem é criado a partir da comunidade. E no homem e na mulher, juntos, afinal, Deus os vê como um só. Deus coloca os seus atributos de uma maneira visível. Ele pega aquilo que ele é, traduz isso numa imagem e coloca nos dois. Só que ele coloca um pouco em um e um pouco no outro. E muita gente, às vezes, patina a respeito de entender qual é o nosso posicionamento sobre a questão do casamento gay, por exemplo. Ah, mas você não acha que se dois homens se amam, não é amor? Meu irmão, eu não estou discutindo isso. Pode até ser amor, pode amar genuinamente. Mas a gente encontra aqui na Escritura algo que é maior do que isso tudo. É Deus pegando aquilo que Ele é e colocando num homem e numa mulher, um pouco em um e um pouco no outro. O que Ele está dizendo, basicamente, é assim: vocês dois juntos são a tradução perfeita para o mundo daquilo que eu sou. E contra isso eu não posso lutar. Então eu vou amar todos aqueles que pensam diferente, que não concordam com a Escritura, que querem viver de maneira diferente da Escritura. As portas estão abertas, podem vir, que se dane, velho. Minha casa é parte da família, certo? Família não tem só gente que a gente concorda, tem também eu. Né? Minha família tem que me aguentar. Então nós estamos aqui para aguentar todo mundo mesmo. Mas nós precisamos ser honestos com aquilo que a Escritura fala. E a Escritura coloca nessa relação um peso de responsabilidade muito grande, de que nós juntos, homem e mulher, representamos a totalidade daquilo que Deus é. Por isso nós acreditamos no casamento. Ah, mas meu casamento é uma droga. Velho, é para ser uma droga por definição. Como é que você pega dois indivíduos nascidos em pecado e tenta fazer dos dois uma união perfeita, representando aquilo que Deus é? É a relação de Cristo com a igreja. Olha o que a igreja virou, meu amigo. Olha Cristo, o Deus perfeito, morreu sem pecado. Olha a igreja. É igual namorar uma prostituta, cara. É pesado, mas Jesus olha para a igreja e fala assim: eu amo a igreja, eu dou a minha vida por ela, eu a santifico. Voltando na ideia. Deus é o Deus comunidade. E a igreja, da mesma maneira que o casamento é a tradução na família, a igreja é a tradução na sociedade. A igreja mística, tá? Não é a igreja organizada. Eu estou dizendo a igreja é todos aqueles que comungam da ideia de que Jesus é o Cristo. Então, não importa de que denominação, não importa em que lugar esse cara se reúne. A igreja mística, ela é a manifestação no mundo da natureza divina. Porque Deus é comunidade, e Ele quer, na comunidade, fazer com que Ele seja conhecido. Por isso não dá para ser igreja sozinho lá em casa. Por isso não dá para você juntar com 2 ou 3 caras que pensam igual a você e tentar ser igreja. Implica necessariamente em viver com gente que pensa diferente. Implica em sentir as dores. Isso é ser igreja. Eu não estou dizendo concordar com vagabundo também, viu, irmãos? Com gente que está atropelando aquilo que a Escritura diz. Você tem o dever de se pronunciar contra aqueles que estão falando coisas que a Escritura não está falando. Não precisa também fazer um escândalo, você pode procurar o cara no final. Mas se o cara não te ouvir, às vezes o escândalo vai ser necessário. Ou então sai fora. Fuja dessa pessoa. Isso aí não é pastor não, meu amigo. Isso é lobo, está querendo te roubar. Querendo roubar sua alma. Mas viver em comunidade é um princípio para nós. Porque Deus, sendo comunidade, Ele manifesta na comunidade a sua natureza. Agora, se a igreja mística é a manifestação da natureza divina no mundo, a igreja organizada é a tradução dessa manifestação de uma maneira que as pessoas entendam. Então, quando nós olhamos agora para as denominações e para aquilo que as igrejas fazem de modo organizado, nós estamos vendo traduções, tentativas de que pessoas que entenderam quem Deus criaram para que outros possam entender.
E aí a gente volta naqueles pontos que eu falei lá no começo, que muita gente acha que isso é ser cristão. O cara acha que manifestar graça, amor, misericórdia, justiça e zelo, isso é ser cristão. Porque, infelizmente, essa tradução daquilo que é ser cristão, às vezes não é uma tradução eficiente. Você acha que viver junto com um bando de gente que está tentando ter boas obras vai fazer de você uma pessoa que Deus se agrada. E não é bem assim. Então, o que é? É simples. Nós precisamos viver juntos, isso não é opcional, e nós precisamos viver da mesma maneira que Cristo viveu. Como que Cristo viveu? Através de uma lógica muito simples, e você vai ver isso se você ler os evangelhos, começar em Mateus, Marcos, Lucas e João lá, você vai ver isso, de submissão mútua, direta e voluntária. O que é uma submissão mútua? Mútua significa o seguinte: Jesus se submete às circunstâncias que ele não precisava. Para Jesus comer, a oferta de alguém tinha que chegar. Quando ofereceram a possibilidade de um milagre sobrenatural acontecer, para que ele não passasse fome, quem deu essa ideia foi o diabo. E Jesus recusou, ele falou: eu não vou transformar as pedras em pães, porque nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus estava com fome, tinha ficado tantos dias sem comer, não era legítimo fazer o milagre? Se ele era homologado por Deus para fazer qualquer milagre que ele quisesse? Então olha a cabeça de Jesus. Jesus se submete, ele depende da oferta, às vezes das prostitutas, que ele ia lá e falava do amor dele. E por isso que você vai olhar a história, você vai ver que muitos historiadores afirmam que o ministério de Jesus dependia diretamente da oferta daquelas mulheres. Gente que teve a vida transformada e que agora virava aquele que financiava, que pagava as contas, cara. Olha que coisa louca. Então Jesus se submete de uma maneira mútua. Todos o chamam de Senhor, mas ele depende do alimento que às vezes vem da mão do seu discípulo. Ele depende dos 5 pães e 2 peixinhos que vem da mão de um garoto, para que ele possa multiplicar aquilo e fazer todo o milagre. Para quem vai fazer um milagre, por que precisa de 5 pães e 2 peixinhos? Faz cair do céu de uma vez e faz o espetáculo completo, né? Então, Jesus escolheu se submeter. E viver em comunidade implica nisso. Por que uma submissão direta? Porque a gente não aceita intermediários. A gente se submete uns aos outros e a gente se submete a Deus e sua palavra. A gente não se submete a quem bate no peito e diz assim: Deus mandou eu te dizer que você tem que me dar R$100. Isso é papo furado, meu amigo. E por que uma submissão voluntária? Voluntária porque há o tempo todo a possibilidade de você sair fora desse sistema. É o Jesus que, estando à beira da crucificação, na última noite em que ele passa em oração, ele virá ao Pai e dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, me livra do meu futuro. Você acha que Jesus não podia ter saído correndo dali? Você acha que Jesus não poderia ter se escondido? Não podia ter matado Judas? Não podia ter dado um jeitinho brasileiro para resolver a situação ali? Então olha o coração de Jesus naquela situação. Ele entende assim: eu tendo a opção, eu me submeto voluntariamente à vontade do Pai. E ele ainda deixa claro qual é o desejo do coração dele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque só de pensar no que eu vou sofrer amanhã, já dói. Já estou suando sangue. E é isso que a sua Bíblia está dizendo. Mas ele se submete. E aí o que o Pai faz? Faz com que ele caminhe por aquela jornada. Esse caminho é o caminho que nos motiva a vivermos da maneira que nós vivemos. Saber que o Pai não poupou o Filho, mesmo o Filho sendo aquilo que ele mais amava. Que o Filho não poupou a si mesmo, mesmo sabendo que uma gota do seu sangue seria suficiente para remir os pecados de toda a humanidade. E de um Espírito que habitava apenas em seres puros e perfeitos, o Espírito de Deus, que agora se torna aquele que habita em cada um de nós. Mesmo a gente olhando para a nossa vida e percebendo que a gente não é tão digno quanto a gente às vezes acha que é. Deus escolheu morar num lugar onde, uma habitação que jamais poderia ser digna de quem está indo morar nela.
Nós batemos no peito para dizer, somos templo do Espírito Santo. Mas quando a gente olha para a nossa vida como indivíduos, a gente percebe que nós estamos longe de merecer isso. E mais uma coisa, você não é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Mesmo que a gente não esteja junto, mas haja em nós o entendimento do quanto é importante viver junto. Então não importa, ainda que um de nós seja levado para longe, nós continuamos tendo o mesmo Espírito, porque nós somos uma só igreja, nós somos uma só família, e somos moradia de Deus. Não é geográfico, mas uma pessoa que se isola desse conceito de comunidade, ele se isola do conceito de templo também. Bom, o que Deus nos chama a fazer então? Nos chama a viver da mesma maneira que Cristo viveu. Ou seja, que a gente possa renunciar aos nossos interesses, renunciar à nossa vontade, renunciar a tudo aquilo que às vezes nos é confortável. Para quê? Para que possa haver em nós verdadeira unidade. Então a comunidade dos cristãos é uma comunidade de gente que fica parecendo que não é desse mundo. Gente que olha uns para os outros e não tendo que fazer nada, não precisando fazer nada, não tendo obrigação nenhuma para com o outro, voluntariamente devota a sua vida ao outro. E ali Deus é glorificado. Isso é ser cristão, e em nenhuma outra coisa. Não é apenas manifestação de graça, misericórdia, amor, justiça e zelo quando te convém, mas é principalmente quando não te convém. E aí a gente chega na grande questão, que é o tema dessa noite. O culto em que a gente está enviando o Gustavo para pastorear uma igreja lá no Paraná. Teve gente que perguntou se eu e o Gustavo brigamos. E é legal gravar isso também, porque tem que ficar registrado. Teve gente que pensou isso, falou assim, vocês brigaram? Gustavo está indo embora tão rápido. É rápido mesmo. Mas mais rápido do que a ida dele, foi a unanimidade entre a família dele e entre o nosso conselho da igreja, sobre o quanto isso poderia ser de Deus para a vida dele. Por que a gente não vacila dentro dessa convicção? Porque nós somos um só coração, uma só família, nós somos um conselho, nós somos templo do Espírito Santo. Não houve em nenhum de nós a menor possibilidade de pensar em si próprio. Porque se você pensar em si próprio, é óbvio que você não vai liberar ninguém. Não é verdade? Você fala assim, não, eu vou tirar quem mais trabalha dentre nós. Nunca. Se fosse para mandar uns outros aí, nós fazíamos uma lista. Para os outros escolher se quer alguém, né? Mas o Gustavo não. Então eu e o Gustavo não brigamos, não. E outra, quer dizer, a gente brigou. Nós estamos há 20 anos brigando. E uma amizade de 20 anos brigando, vou te falar um negócio, meu irmão, não vai ser 800 quilômetros que vai diluir isso daí. O Rafa está lá no Peru, lá 3.000 e tantos quilômetros, e o nosso coração continua ligado, a gente continua chorando uns para os outros, a gente continua planejando e consultando uns aos outros o tempo todo. Então a distância não é um empecilho para nós, mas uma coisa precisa haver em nós, a disposição de fazer igual o pai fez, de ceder, de pegar o seu melhor e enviar para gente que não merece. Na vida do Gustavo, a disposição às vezes é outra, é a disposição do filho, que é enviado, e que às vezes vai ter que se submeter a coisas que ele não precisava. E por que nós fazemos isso? Porque o mesmo Espírito está em nós. E o mesmo Espírito está com os irmãos lá de Campo Mourão. Irmãos que a gente não conheceu ontem não, viu? É gente que nós conhecemos também, que nós acreditamos. E por isso, a gente está aqui para enviar o Gustavo. Nós estamos aqui para orar pelo Gustavo e, como igreja, se alegrar por aquilo que Deus tem feito. Ele não é o primeiro, nós já temos aí o Christian, que está fora, né? Nós temos o Rafa. Tem mais alguém? Por enquanto, a Cris, né, que está lá também. Oi? Sim, fora os que foram e voltaram, como o Daniel, que morou fora também, né, e outros. Então, não é para a gente se desesperar de chorar. Nós não estamos mandando o Gustavo para morrer. Nós estamos mandando o Gustavo, como o Zilão falou certa vez, porque já morreu. E confesso para vocês que isso foi uma das coisas que mais me abençoou em todos esses 20 anos de amizade. Eu olhar para a casa do Gustavo e para tudo que eles viveram, cada um de vocês,
e falar assim: eu invejo vocês. Eu invejo vocês porque o que vocês têm eu não posso comprar. Eu quero viver da maneira que vocês vivem. Então hoje nós estamos aqui para celebrar isso e para agradecer a Deus por mais uma semente das melhores, a gente ter a oportunidade de semear. Amém, irmãos? Então vamos orar. Vem para cá, Gustavo. E vem para cá o conselho do manifesto também, para que a gente possa estar orando e agradecendo a Deus pela oportunidade. Muita gente, né? Às vezes as pessoas me perguntam, quando eu vou viajar a algum lugar, dizem assim: quantos pastores são lá? E a gente já foi 4, 5, 3, não estabiliza esse número, né? E aí falam assim: mas você não acha que é muito pastor para pouca igreja? Você não acha que um conselho de 10 é muita gente para pouca igreja? O meu sonho era ter uma igreja de 150 pastores. E nenhum membro. Só gente resolvida. Porque aí quando a gente tivesse as demandas e a gente falasse assim: estamos precisando ir ali, a gente brigaria entre nós, botava um ringue aqui, e a gente sairia na porrada para ver quem paga a conta primeiro, quem vai primeiro. Então o Gustavo tem se disposto a ser o primeiro, que a gente possa honrar isso na vida dele, porque é um privilégio para nós, mais uma vez, o segundo da mesma família, da nossa família, que a gente está enviando. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Pai, pela vida do Gustavo, por todos esses anos em que ele devotou o coração dele a pessoas, a gente que o Senhor ama, Pai, a cada um de nós. O que essa igreja se tornou, Pai, é a tradução desse amor e dessa devoção. Nós somos gratos porque nós o enviamos com toda alegria, Pai. Nós o enviamos sabendo que é a melhor semente, que é o melhor de nós, que os irmãos lá vão estar recebendo algo que realmente pode fazer a diferença na vida deles. E fazemos isso, Pai, de coração grato, porque reconhecemos o quanto o Senhor tem sido generoso com cada um de nós como igreja. Reconhecemos o quanto o Senhor tem multiplicado, Pai, pessoas, corações dispostos a morrer dia a dia uns pelos outros, na medida em que a gente tem se disposto a dar a nossa vida pelas pessoas que o Senhor ama, Pai. Em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, o enviamos, e que o Teu Espírito Santo seja poderoso nele, Pai. Que ele possa endireitar os caminhos que às vezes precisam ser aplainados. Que ele possa operar sinais lá. Que a fé dele, Senhor Deus, possa constranger pessoas, como fez aqui em todos esses 20 anos que nós estamos aqui trabalhando. Constranger pessoas a se curvarem diante do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração e com muita alegria nós dizemos amém. Amém. Amém.